Oi, pessoal! Em outro dos nossos vídeos, aqui nos Minutos Gregos, a Juliana falou com vocês sobre o nobre e ilustre Heitor, para usar as palavras do próprio Homero na Ilíada. E ela lembrou da importância da geografia. A Guerra de Troia existiu de verdade, mas não por causa do rapto da bela Helena, e sim porque Troia já era um importante entreposto comercial bem no coração da Eurásia, né? Aquela região que os estrategistas de hoje afirmam categoricamente ser a região de controle do mundo. Aqui, nestes Minutos Gregos, eu quero falar com vocês sobre a relação entre globalização, geopolítica e a Guerra de Troia. Todo mundo conhece a OTAN, que foi criada em 1949 como organismo de defesa dos países do Atlântico Norte. Naquele momento de pós-guerra, os países do hemisfério norte se uniram frente à ameaça do bloco soviético. Em 1949, eu insisto. Desde então, o mundo mudou, claro. Ele se tornou multipolar, porque naquele momento ele era bipolar. Nós tínhamos a força comunista de um lado e o resto do planeta, o resto do Ocidente do outro. E não mais, né, então, naquela configuração. E os países que aderiram ao tratado da OTAN, do Atlântico Norte, eles chegam hoje até a Eurásia, está lá a fronteira. Né? O 30º país a ter aderido é a Macedônia, que fica justamente, Macedônia do Norte, ali na região dos Balcãs. E os Estados Unidos acabaram substituindo a palavra defesa, que aparece no artigo 5º da Carta da OTAN, pela palavra segurança. Isso é uma mudança sutil, mas extremamente importante, é só para chamar a atenção para isso. Por que eles fizeram isso? Porque convém a eles, por questões comerciais e não de guerra. Prova de que o Thomas Friedman tem razão quando ele diz, e eu cito, a mão invisível do mercado não funciona sem um punho fechado, bem escondido, quer dizer, sem a força. Com a formidável capacidade bélica das tropas da OTAN, muito superiores às da ONU, a área a ser defendida aumentou exponencialmente, né? E ela passou, e ela é assim chamada agora, a área a ser protegida. Né? Não se trata mais de se defender de uma força local, né? A questão da região do Atlântico Norte, mas sim mundial. Porque nós temos hoje, por exemplo, mas não só, os chineses na África, e os Estados Unidos estão tratando de se defender disso, de onde a mudança de atitude, de tática e de texto, né? Ou de qualquer potencial ameaça comercial a eles, em nome dessa hegemonia norte-americana. O que simplesmente, e isso é importante notar, desaloja a ONU dessas funções. A OTAN gasta sozinha 987 bilhões de dólares, mais de 50% das despesas mundiais de defesa, mas já não se limita, como eu disse, à defesa ou à proteção. Exemplo disso são as ações ofensivas, como as que ela promoveu, na Líbia ou no Afeganistão. Ou seja, é a globalização lado a lado com a conquista de territórios. E tem mais. Esse artigo 5º, da qual eu falei há pouco, estabelece exatamente o que estabeleceram os pretendentes de Helena no mito grego, que fala do motivo da guerra. Qualquer ataque ou ameaça a um dos países membros será considerado, está lá no texto do arquivo, um ataque ou ameaça ao conjunto deles, justificando pegar em armas e dispor tropas. Como é que isso era no mito? E é por isso que as tropas helenas vão se unir, né, para cumprir uma promessa de defesa. Você pode ter os detalhes disso nos Minutos Gregos chamados Guerra de Troia. Isso é o que se pode chamar de inconsciente coletivo. Até a próxima.